em muitos desses países. O maior exemplo é a Polônia, em que há um partido de extrema-direita que governa aquele país há 6 anos. E desde que esse partido assumiu o poder, direitos da população polonesa foram tolhidos. O principal foi o casamento LGBT, que foi proibido no início do ano passado, depois que uma lei foi aprovada pelo parlamento polonês, dominado pelo Partido Lei e Justiça, que é um partido em que há a defesa dessas ideologias de uma forma muito forte. Então, o crescimento da extrema-direita fez com que houvesse o crescimento do nacionalismo. O crescimento do nacionalismo fez com que houvesse o crescimento do protecionismo. O que isso quer dizer, afinal? O nacionalismo é uma ideologia que diz que uma determinada nação deve ser posta em primeiro lugar em detrimento das outras. De uma forma muito resumida. Onde é que nós vimos isso? Nós vimos isso, por exemplo, na campanha presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos. O slogan da campanha dele era Make America Great Again. Faça a América grande novamente. E o lema da campanha dele era America First, América primeiro. Então, aí há uma presença muito forte desse pensamento nacionalista. Pensamento nacionalista que é um pensamento político que faz com que haja um pensamento econômico que tenha uma similaridade, que é o protecionismo. Porque o que defende o protecionismo? Os produtos nacionais devem ser protegidos da concorrência estrangeira. E como isso deve ser feito? Isso deve ser feito a partir de um aumento das taxas alfandegárias e dos impostos sobre produtos estrangeiros. E me diz uma coisa, eu lembro que você falou que a globalização tem muito a ver com o neoliberalismo, mas me diz uma coisa, tem alguma diferença entre neoliberalismo e capitalismo? Não, porque o neoliberalismo ele é um modelo de economia política capitalista. É um modelo para o capitalismo. É um modelo que tem toda a sua estrutura formatada por pensadores que defendem o capitalismo. Sim. Neoliberalismo e capitalismo são indissociáveis. Você vê, por exemplo, a Escola de Chicago, que foi a escola universitária que criou o neoliberalismo como teoria de economia política. Pensadores como Milton Friedman e outros tiveram bastante influência em países do Cone Sul, principalmente o Chile, e também outros países do leste europeu, isso tudo depois que a União Soviética cai. Então, o modelo de economia política chamado neoliberalismo tem uma ligação umbilical com o capitalismo. Os dois são a face da mesma moeda. Só voltando àquilo que eu falava anteriormente, por que o protecionismo que as grandes potências capitalistas agora adotam é tão nociva para o resto do mundo, mas também para eles? Porque em uma situação normal, quando você adota muitas políticas protecionistas, isso faz com que os empresários de um determinado país fiquem mais relaxados. Por quê? Porque eles vão pensar o seguinte: olha, não tem concorrência, porque os produtos estrangeiros estão sendo taxados. Então, quem vai vender para o nosso povo, para o povo de um determinado país, somos nós mesmos. Então, nós podemos, por exemplo,
baixar a qualidade dos nossos produtos. Eles não pensam dessa forma. Como é que eles pensam? Vamos baixar os custos de produção. Quando se baixa os custos de produção, consequentemente, se baixa a qualidade dos produtos. Então, há uma menor variedade e o fornecimento de produtos de baixa qualidade para os cidadãos de um determinado país, fruto de uma política estritamente protecionista. Essa é a consequência negativa para os cidadãos de um país industrializado, de um país rico. As consequências para os países não industrializados, para os países mais pobres, é N vezes pior, porque agora eles vão ter que tomar uma decisão. Ou eles seguem a mesma política protecionista que as grandes potências estão tomando, ou eles podem preferir manter a mesma estrutura, o mesmo modelo, o livre comércio. Só que, como as grandes potências é que ditam o comportamento das relações de produção, e a gente vê isso no G7, que se reúne anualmente e é o grupo das 7 maiores economias do mundo, você vê que os países mais pobres precisam se adequar àquilo que estes países ricos ditam. Então, consequentemente, os países mais pobres terão políticas mais protecionistas. E, tomando esse tipo de medida, eles acabam ferindo a eles mesmos, porque eles não têm parque industrial. Eles não têm uma estrutura econômica montada nas suas nações. E isso prejudica não somente a oferta de produtos, como prejudica a sua própria economia, o que leva ainda mais ao avanço do desemprego, ainda mais ao avanço de pessoas em situação de extrema pobreza e consequentemente, levam essas nações à bancarrota, a pedir empréstimos para instituições como o FMI, o Fundo Monetário Internacional. E aí é um aspecto interessante. O FMI é a instituição que mais defende o neoliberalismo e o seu parceiro indissociável, a globalização. O FMI serve aos interesses das grandes potências, e a principal delas é os Estados Unidos. Se você for ver, por exemplo, o quadro de presidentes do FMI, a maioria deles, historicamente, foram americanos. Então, as nações pobres acabam se endividando com uma instituição criada pelas grandes potências capitalistas do mundo, que é gerenciada pela maior potência, que é os Estados Unidos, e acabam contraindo empréstimos dos quais não podem pagar, o que prejudica ainda mais a sua situação econômica, tanto externa quanto interna, mas muito mais externa, porque é a contração de uma dívida externa. Isso é visto, por exemplo, no nosso querido Cone Sul, com a nossa querida vizinha, a Argentina. A Argentina, em 2019, emprestou 50 bilhões de reais para o Fundo Monetário Internacional. Além disso, o presidente argentino à época, que era o Maurício Macri, emprestou outros 100 bilhões de empresas privadas estrangeiras, uma dívida total de 150 bilhões de dólares. No caso com os credores privados internacionais, a Argentina pode oferecer títulos da dívida pública. Isso acontece em todos os países do mundo, mas no caso da dívida com o FMI, ela precisa pagar. A Argentina contraiu essa dívida e hoje ela pagou menos de 10%
dessa dívida total? Porque ela não tem dinheiro para isso. A pandemia só destruiu ainda mais a economia argentina, apesar de que houve decisões econômicas e políticas certas tomadas pelo governo argentino de aumentar a oferta de empregos, injetando dinheiro na economia, principalmente em setores-chave, como o setor da construção civil. Só que isso gerou poucas consequências boas e consequências boas a pequeno e médio prazo. A Argentina hoje é um país que tem uma inflação de 100% ao ano. É um país que ainda deve mais de 40 bilhões de dólares ao FMI. E é um país que não pode pagar. E aí eu posso fazer um link com aquilo que eu falei anteriormente sobre o crescimento da extrema-direita. Por quê? Porque a partir do momento em que o neoliberalismo se posiciona como teoria de economia política dominante, as suas consequências, como a pobreza, como a falta de desenvolvimento econômico, acabam levando a uma situação de questionamento aos políticos tradicionais, o que faz com que pessoas que sempre estiveram à margem da política acabem tendo visibilidade e, com isso, mais poder. Agora, o principal candidato a vencer as eleições presidenciais argentinas, que ocorreram logo, ainda esse ano, é um senhor de extrema-direita, Javier Milei. Este senhor é um libertário que defende o fim do Banco Central argentino. O Banco Central, para aqueles que estão ouvindo essa conversa, é a instituição que em todos os locais do mundo imprime a moeda nacional. Se não fosse o Banco Central, não existiria real. Se não fosse o Fed, que é o Banco Central americano, o Federal Reserve, não existiria dólar. Se não fosse o Banco Central Europeu, na Europa, não existiria euro. Então, é uma loucura. E vendo as posições políticas, outras desse cidadão, são ainda mais escabrosas. Ele defende enxugar o Estado, enxugar a máquina pública, que é um resquício da política neoliberal.